Vamos falar agora sobre um problema que afeta pelo menos 20 milhões de brasileiros, a dislexia. Não é uma doença, é um distúrbio hereditário de aprendizagem que normalmente aparece na fase de alfabetização. Basicamente, a gente pode dizer que a criança tem dificuldade de transformar a letra em som. Pois é, mas alguns sintomas já podem ser percebidos antes mesmo da criança ir para a escola. O bebê pode apresentar um atraso no andar e um atraso na fala, não decorando, por exemplo, aquelas musiquinhas. Se não for tratada, a dislexia compromete seriamente a vida escolar dessa criança. Ir à escola era uma verdadeira tortura. Henrique voltava para casa com dor de cabeça, deprimido e com a agenda e os cadernos em branco. A mãe, Jacira, não sabia o que fazer. A gente, achando que era coisa por causa de ônibus, por causa do sol. Então, era terrível. Depois de procurar vários médicos, veio a descoberta. Henrique tem dislexia, uma alteração neurológica que dificulta o aprendizado. Aprender a ler e a escrever é o grande desafio para quem tem o distúrbio. As provas muitas vezes necessariamente não são de forma escrita, podem ser de forma oral. Porque ele é inteligente, ele tem condições, mas ele tem uma dificuldade para passar para o papel. É não ser descontados os pontos dos erros de português. Porque se ele está tendo um atendimento terapêutico, conforme o cérebro vai amadurecendo, melhor aprendizado vai ocorrendo. Então ele tem condições de estar inserido no campo de trabalho também futuramente, desde que ele seja aceito inicialmente dentro de uma escola. Os filhos da Carla e da Edmar também têm dislexia, e se não bastasse toda a batalha que é o tratamento, elas enfrentam ainda um problemão. Carla, você já passou por várias escolas até conseguir uma vaga para o seu filho, foi isso? Foi. Eu tive uma batalha muito grande, pois ele saiu de uma escola particular e agora para conseguir uma vaga na escola pública. E a gente sente uma certa discriminação se você fala que ele tem dislexia ou déficit de atenção. Então, a gente queria, que fosse visto com olhos diferentes para as crianças, porque todas as crianças são iguais, só que elas aprendem de maneira diferente. A gente sabe da dificuldade que é para o professor dar atenção a uma criança especial na sala, devido à quantidade de alunos que tem, E até o ano passado meu filho tinha essa redução em sala de aula, E esse ano eu fui convocada e me avisaram que não vai acontecer mais isso, E sendo um aluno com necessidades especiais, síndrome de Eagle, dislexia, TDAH, que tem comprometimento de visão e audição, como que o professor vai trabalhar esse aluno dentro da sala de aula? Edmar está preocupada com o futuro do filho. Na sala em que ele estuda tem mais de 30 alunos. A dúvida dela é se ele terá um tratamento diferenciado por parte do professor, o que, aliás, está previsto em lei. Difícil, porque a gente sofre, a gente vê o nosso filho, querer avançar, querer ser igual às outras crianças, Nenhuma criança fica para trás, vê os seus coleguinhas avançarem e não avança porque não quer. A gerente de apoio à inclusão da Secretaria Municipal de Educação reconheceu que é preciso tomar providências. É claro que os professores, na sua totalidade, todos não estão preparados para atender tudo. Nós temos que nos qualificar, nós temos que buscar estratégias, nós temos que buscar apoio. E se nós não estamos dando conta, todos nós temos que pedir ajuda. Então, se alguma ajuda não está sendo ofertada, nós temos que buscar. Então, se está acontecendo isso em alguma escola, nós vamos em busca para poder assessorar, orientar, mas principalmente sensibilizar para acolher o outro, independente de sua dificuldade. Justamente por causa dessa preocupação dos pais, das dificuldades que eles encontram, nós convidamos um representante da Secretaria Estadual de Educação para falar sobre o tratamento dado aos alunos com dislexia nas escolas do Estado. Mas a assessoria de imprensa da Secretaria informou que as pessoas responsáveis pelo assunto estão viajando e a assessoria não quis nem explicar por telefone como é feito o acompanhamento dos estudantes que têm distúrbio. Bem, para a gente entender melhor esse assunto, nós vamos ver as diferenças na atividade do cérebro entre as pessoas com dislexia e sem o problema. Veja o que acontece no cérebro de uma pessoa que não tem dislexia. Na hora em que ela está lendo, uma área no lado esquerdo é ativada e há a identificação das letras. Uma outra parte faz o cérebro entender o significado da palavra. E uma terceira área, mais à frente, processa a informação.
No caso de uma pessoa disléxica, as áreas de trás e do meio são menos ativadas do que o normal. Para compensar, nos disléxicos, a parte da frente é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito é ativado durante a leitura. Segundo os médicos, em 70% dos casos, um olho lê mais rápido do que o outro. Essa demora para que a mensagem completa chegue ao cérebro é o que provoca a distorção das palavras. Veja um exemplo. Esse texto é lido assim por alguém com dislexia. O problema foi mostrado na novela Duas Caras. Clarissa, a personagem da atriz Bárbara Borges, tinha dislexia. Adesão em... A mãe, interpretada por Renata Sorrá, ajudava a filha nos estudos. Foi o surgimento do Arraial de Canudos. Lembra que eu te falei? Uhum. Então, tá conseguindo acompanhar? Quando você lê pra mim, eu não entendo tudo, mãe. E há uma lista imensa de personagens geniais, apontados como disléxicos. Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Pablo Picasso e atores famosos como Whoopi Goldberg, Robin Williams e Tom Cruise. E tem um detalhe curioso, Mira, o ator Tom Cruise já explicou em entrevistas que por causa da dislexia, ele usa um recurso para decorar as falas nos filmes. Ele lê os textos várias vezes, grava as falas e depois então ele memoriza ouvindo tudo. Interessante. O tratamento é feito normalmente por profissionais como neurologistas, oftalmologistas e fonoaudiólogos e também por psicólogos, já que o problema muitas vezes afeta a autoestima dos pacientes. Então nós vamos saber agora mais sobre esse assunto, conversando com a psicopedagoga Isabel Parolin. Uma boa tarde, Isabel. Por que há tanta dificuldade, tanta confusão para lidar com as pessoas, com as crianças que têm dislexia? Primeiro, porque nós precisamos entender uma coisa, que todo mundo tem uma forma diferente, uma forma típica de aprender. E o disléxico tem a forma dele. E segundo, porque se faz muita confusão, o que seja dislexia e o que é uma criança, por exemplo, que não foi bem alfabetizada, que não teve a oportunidade adequada para aprender a ler e escrever. Isabel, a gente viu na reportagem duas mães, inclusive, pedindo, né, Mira, que tenha mais professores dentro da sala de aula. Esse aluno realmente ele precisa de uma atenção diferenciada dentro de sala de aula? Depende do grau, do tipo da dislexia. Geralmente sim. Geralmente eles têm dificuldade para ler e essa leitura truncada, essa leitura difícil vai dar a ele uma dificuldade para entender, por exemplo, enunciados de matemática, de história, de geografia, do que quer que seja. Então esse auxílio muitas vezes é necessário, porém eu acho importante salientar que o auxílio não deve ser feito indiscriminadamente. Tem dislexia, precisa disso. Ao contrário, a questão é a seguinte, quem tem dislexia, que dislexia é essa? É como ela se manifesta e o que é que essa criança precisa? Quando você faz essa observação, isso pode ser que muitas crianças estejam recebendo um diagnóstico equivocado e de fato não têm dislexia? Sim, isso acontece, tem acontecido muito. Por quê? Crianças expostas à leitura e escrita sem maturidade para isso, ou crianças que não foram, a mediação da aprendizagem não foi dentro do estilo que ela prefere, ou que ela aprenderia melhor. Crianças que não tiveram a oportunidade mesmo de aprender a ler e escrever. E muitas vezes elas são confundidas, porque os outros sintomas são muito parecidos. Agitação, por exemplo, a não clareza de dominância entre esquerda e direita. Muitas crianças, muitas pessoas podem apresentar esses sintomas sem necessariamente serem disléxicas. E há alguns sintomas, Isabel, então, para ficar bem claro que é muito claro que a pessoa tem a dislexia, ou esse diagnóstico realmente é feito em vários anos, com um tempo maior? O ideal é que ele seja feito, um diagnóstico seja multidisciplinar, e é importante se saber que esse multidisciplinar, assim, a professora da criança é indispensável, a participação da família é indispensável, além dos outros profissionais que possam participar desse diagnóstico. E ele não é feito em uma ou duas sessões. Por quê? Porque você precisa ver primeiro se ele teve a oportunidade adequada para aprender a ler e escrever. Então, ele é um diagnóstico de um tempo de observação dessa criança. E com o tratamento, essa criança consegue ter um rendimento absolutamente normal na escola? Sim, sim. Inclusive a gente tem notícias de pessoas aí de destaque. Vocês acabaram de falar que o Tom Cruise leu o texto dele e ele aprendeu a ler.
Exato, ele grava depois, ouve o texto, Então, né? uma outra questão, Isabel, você comentou até antes dessa entrevista que numa pesquisa sua você observou que os professores têm muitas dificuldades para lidar com isso, né? O que deveria ser feito, na sua opinião, já que parece que não haverá um tratamento de massa, né? Um acompanhamento, um treinamento? Eu acho que o professor precisa ser atendido na sua necessidade. Se a criança tem um estilo de aprender, o professor também tem um jeito de ensinar, um estilo de ensinar. Então, ele precisaria ser atendido assim, como é que você vai trabalhar com essa criança? E ser orientado e ele receber todo o instrumental que ele precisasse para poder atender essa criança. Eu acho que foi dito aqui, antes de começar o trabalho comigo, assim, que nós precisamos nos preparar.